Oi, meu nome é Heridan e você está no canal Seja Luz. E hoje, dando continuidade à nossa série de estudos bíblicos, nós iremos falar sobre o juízo divino. E é interessante porque normalmente esse é um tema que traz medo para as pessoas. Talvez a primeira coisa que vem à sua mente quando você ouve falar sobre juízo é condenação. Mas será que de fato nós precisamos ter medo do juízo divino? Um Deus tão amoroso que veio a essa terra morrer por mim e por você, nos amou tanto que deu a sua vida na cruz do Calvário e hoje intercede por nós diante do Pai? Será que precisamos sentir medo desse Deus tão maravilhoso? Um fato bíblico indiscutível é que todos os seres humanos enfrentarão o julgamento de Deus. Paulo afirma isso lá em Romanos, no capítulo 14, versículo 10. Ele nos diz: pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. E de que modo ocorrerá esse julgamento? Sob que critérios ele está fundamentado? Quem é o juiz? E como nós podemos ser absolvidos, ou seja, receber o perdão? A Bíblia então nos responde. Mas antes de iniciarmos de fato esse estudo, eu já peço você para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho de notificações, porque isso vai ajudar muito. Então agora, antes de iniciar o estudo, vamos fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que habita no mais altos céus, obrigada por mais este dia e agora nos dê sabedoria para compreender esse estudo, em nome de Jesus. Amém. Então agora vamos para o nosso estudo. E a primeira pergunta que eu faço é: para onde Jesus foi após a sua ascensão? E a resposta se encontra aqui em Hebreus, no capítulo 8, versículos 1 e 2, que nos diz: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Então aqui nós vemos de maneira clara que Cristo Jesus se encontra no santuário celestial, no tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Veja também o que se encontra aqui em Hebreus, no capítulo 9, versículo 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Jesus Cristo, quando veio a essa terra, ele veio com um único objetivo: salvar a humanidade, nos salvar, nos resgatar do pecado. E assim que ele concluiu o seu ministério, então ele voltou vitorioso para o céu, para o santuário celestial, e agora ali ele intercede por nós diante do Pai. Ele aplica os méritos do seu sacrifício em prol dos seus filhos. Ele é o nosso representante no céu. Então agora veja, de acordo com a Bíblia, o juízo é dividido em 3 fases. A primeira fase é o juízo investigativo, e nós iremos ver no decorrer desse estudo que esse juízo investigativo ele já se iniciou e está acontecendo nesse momento lá no céu. A segunda fase do juízo é o juízo de comprovação, que, como nós vimos lá no estudo número 8 do milênio, é o juízo que irá ocorrer no período ali do milênio, dos 1000 anos que nós iremos passar no céu. E a terceira fase do juízo é o juízo de execução, que ocorrerá após o milênio, no segundo retorno de Cristo Jesus. E aí, então vem a pergunta: então quer dizer que o juízo investigativo ele já se iniciou? E a resposta é sim, ele está acontecendo nesse momento no céu. Muitos acreditam que o juízo ele só irá começar quando Jesus Cristo voltar a essa terra. Mas quando Jesus voltar, de acordo com a Bíblia, ele vem já trazendo a recompensa para justos e injustos. Ou seja, se ele já vem para trazer a recompensa, cada caso já foi analisado e julgado. Então, na volta de Cristo já vai ter ocorrido o julgamento, que é exatamente esse que está acontecendo agora, o julgamento investigativo. Como nós vimos lá em Hebreus, Jesus Cristo se encontra nesse momento no santuário celestial intercedendo por cada um de nós diante do Pai. E quando se iniciou esse julgamento? E a resposta então nós encontramos aqui em Daniel, no capítulo 8, versículo 14, que nos diz: ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Por isso nós estudamos sobre o santuário no último estudo. Nós vimos ele de maneira clara que há um santuário no céu onde Jesus se encontra. E Daniel aqui nos diz que esse santuário seria purificado. E no estudo anterior nós vimos que lá no santuário terrestre havia uma data na qual também ocorria a purificação do santuário, que era o dia da expiação, o dia do juízo, o dia do julgamento, onde o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo e ele intercedia pelo povo para então realizar a purificação do santuário. E como o santuário terrestre era uma cópia, uma réplica do santuário celestial, o mesmo então ocorre no santuário celestial.
Esse santuário também teria uma data para ser realizada a purificação, e Daniel nos diz que seria então até 2.300 tardes e manhãs. Essa profecia é uma profecia muito extensa, então para entendê-la de maneira mais detalhada, seria necessário estudar o capítulo 2, capítulo 7, 8 e 9 de Daniel. Então, resumindo, vamos compreender o que significa de fato essas 2.300 tardes e manhãs. Quando nós falamos em tarde e manhã, nós automaticamente nos lembramos de Gênesis capítulo 1, a criação de tudo. Ao analisar o capítulo 1 de Gênesis, ali nós vemos então que ao final de cada dia criado por Deus é registrado: houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia, houve tarde e manhã o terceiro dia e assim por diante. Ou seja, tarde e manhã é a mesma coisa de um dia completo, um período de 24 horas. Então, se Daniel disse que seria 2.300 tardes e manhãs, logo então nós entendemos que seria 2.300 dias. Mas isso aqui é uma profecia. E um dia em profecia equivale a um ano, de acordo com Ezequiel capítulo 4, versículo 7 e Números capítulo 14, versículo 34. Ou seja, seriam na verdade 2.300 anos. Ok, então Daniel disse até 2.300 anos e o santuário então seria purificado. Mas quando que inicia então essa contagem? De acordo com Daniel capítulo 9, versículo 24 até o versículo 27, essa contagem, essa profecia dos 2.300 anos, se inicia em 457 a.C., com o decreto do rei Artaxerxes, permitindo a reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. Se essa profecia então se inicia em 457 a.C., ao fazermos as contas das 2.300 tardes e manhãs, nós chegamos então no ano de 1844, e mais especificamente no dia 22 de outubro de 1844, equivalente ao 10º dia do 7º mês, que era o dia da expiação no santuário terrestre. Esse dia então marca o início da purificação do santuário celestial. Nesse dia estava iniciando o dia da expiação, o julgamento da humanidade. Como eu disse, é claro que essa profecia é muito extensa, e isso que nós vimos aqui é apenas um detalhe. Mas o que eu quero que fique bem claro na sua mente é que no dia 22 de outubro de 1844 se deu início à primeira fase do juízo, o juízo de investigação, o juízo investigativo. E essa primeira fase, ela irá terminar um pouco antes da volta de Cristo, com o fechamento da porta da graça, onde será decretado quem está e quem não está salvo. Nesse momento, no céu, os livros estão abertos e o julgamento está sendo realizado. Mas então vem a pergunta: o que Deus julgará? E a resposta, então, nós encontramos aqui em Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 14, onde a palavra do Senhor nos diz: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Ou seja, Deus irá julgar todas as coisas. Ele não vai julgar apenas as coisas boas ou apenas as coisas más, mas tudo o que nós fazemos. O juízo de Deus será estabelecido de acordo com o conhecimento que nós recebemos da sua palavra. Ou seja, cada pessoa será julgada de acordo com a luz que recebeu. Todos os nossos atos estão sendo registrados nos livros celestiais. As nossas boas obras e também os nossos erros e pecados. E é interessante porque o caráter de um homem é medido de acordo com aquilo que ele faria, mesmo se soubesse que nunca seria descoberto. É quando nós estamos sozinhos que nós mostramos de fato quem nós somos. E a pergunta que eu te faço é: quais têm sido os seus atos, as suas ações no dia a dia? Quais atos da sua vida têm sido registrados nos livros celestiais? Entenda, nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, mas seremos julgados pelas nossas obras. E por que pelas obras? Porque são as obras das nossas vidas que mostram se de fato somos seguidores de Cristo, se de fato aceitamos ou não a graça de Jesus na nossa vida. E então vem uma outra pergunta: qual a norma pela qual nós seremos julgados? E a resposta nós encontramos aqui em Tiago, no capítulo 2, do verso 10 até o versículo 12, que vem dizendo: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei.
Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então veja, nós seremos julgados pela lei da liberdade, pela lei moral. E que lei é essa? São os 10 mandamentos, a lei de Deus que está escrita lá em Êxodo no capítulo 20. Não existe nenhum julgamento sem lei. E a base do julgamento celestial é a santa lei de Deus, os 10 mandamentos, chamada de lei da liberdade ou lei moral. Mas volto a dizer, não somos salvos porque obedecemos à lei, mas nós obedecemos à lei porque nós fomos salvos por Cristo Jesus. Primeiro Deus ele nos salva e depois ele nos pede obediência. Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 13, nos diz que o dever de todo homem, de toda a humanidade, é guardar os mandamentos do Senhor. Então essa é a norma que será usada no julgamento de Deus. Então ok, nós vimos até aqui que Jesus Cristo foi para o santuário celestial e se encontra ali no lugar santíssimo. Mas qual que é o papel de Jesus no julgamento? E a resposta então se encontra aqui em João, no capítulo 5, versículo 22, que vem nos dizendo: e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Então aqui nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos Jesus como juiz. Agora observe também o texto que está aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Cristo Jesus, o justo. Então observe, lá em João, no capítulo 5, versículo 22, nós encontramos Jesus como sendo juiz. Mas quando nós vamos aqui para 1 João capítulo 2, versículo 1, nós encontramos Jesus também como sendo o nosso advogado. Entenda, como pecadores, nós estávamos condenados à morte eterna, de acordo com Romanos capítulo 6, versículo 23. Mas Jesus Cristo nos amou tanto que veio a essa terra, viveu por nós, morreu por nós e assumiu a nossa culpa. Ele pagou a nossa dívida e nos deu a sua perfeição. E agora então ele assume o papel de juiz e também de advogado, intercedendo por cada um de nós, sendo nosso representante no santuário celestial. Sendo assim, não há necessidade de sentir medo diante do juízo divino, porque Jesus Cristo, quem morreu por nós por amor, é Ele que intercede por nós no santuário celestial. É Ele que é o nosso advogado. Então nós não precisamos sentir medo, a não ser que eu não tenha Jesus Cristo na minha vida, a não ser que eu recuse a graça de Cristo Jesus. Então não é um castigo de Deus, mas é uma responsabilidade que eu assumo em minha vida. Então por que nem todos vão para o céu? Porque nem todos, infelizmente, aceitam Jesus, aceitam a sua graça. Muitos recusam a sua graça, muitos trocam a sua salvação por prazeres temporários desse mundo. Mas para aqueles que aceitam a Jesus, que permitem ser transformados por Ele, vivendo agora uma novidade de vida, não há por que sentir medo, porque Jesus Cristo é o nosso advogado fiel e Ele nunca perdeu uma batalha. Então, ok, diante disso, quantos irão comparecer perante o tribunal de Deus? E a resposta então se encontra aqui em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, que vem dizendo: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ou seja, todos nós iremos comparecer perante o tribunal divino. Sabe, todos os dias, através dos nossos atos, das nossas decisões, nós estamos mostrando onde nós iremos passar a eternidade. Não é apenas dizer eu amo Jesus, mas será que de fato os meus atos, as minhas ações mostram que eu sou uma seguidora de Cristo? Mostra que de fato eu aceitei a sua graça transformadora na minha vida? De acordo com Apocalipse, capítulo 22, versículo 14, quando ele voltar a essa terra, ele trará a recompensa para cada indivíduo. E a pergunta que eu te faço é: qual será a sua recompensa? Entenda, Deus ele não faz acepção de pessoas. Ele ama todos e o seu desejo é que todos se salvam. Ele dá oportunidade para todas as pessoas. Todos serão analisados de maneira justa. Então agora, diante de tudo isso que nós estudamos, para finalizar e para ficar bem claro na nossa mente, o que nós devemos fazer para sermos então aprovados no julgamento divino? E a resposta se encontra aqui em Romanos, no capítulo 8, versículo 1, que vem nos dizendo: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você aceitou Jesus Cristo em sua vida, você não precisa sentir medo do juízo, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É verdade que nós somos falhos, pecadores,
E por nós mesmos não há nenhuma chance, não existe nenhuma possibilidade de sermos salvos. O livro de Isaías nos declara que até mesmo as nossas boas obras são consideradas trapos de imundície. Nós já nascemos com a natureza pecaminosa, já nascemos com a tendência para o mal. E diante disso, quantas e quantas vezes nós caímos, falhamos, nós pecamos, e então nós sentimos o fardo do pecado sobre nós sentimos o peso da culpa. E talvez você que está me assistindo esteja passando por isso agora. Talvez você tenha cometido algum erro e está nesse momento se sentindo mal, está sentindo esse fardo sobre você, sobre os seus ombros, o peso da culpa. Mas escuta uma coisa, graças a Jesus Cristo, graças ao seu sangue derramado na cruz do Calvário, ninguém precisa viver sob o estigma da culpa. Então entenda uma coisa, quando Satanás sussurrar no seu ouvido dizendo que você foi longe demais, que não há mais solução para você, que Deus não irá te perdoar, quando ele ficar sussurrando que você sempre cai no mesmo erro e que Deus já cansou de te perdoar, que ele não vai mais aceitar você, você pode seguir o exemplo de Cristo Jesus quando ele também foi tentado por Satanás no deserto. Você pode citar as Sagradas Escrituras, e esse texto de Romanos capítulo 8, versículo 1 é um dos melhores textos para serem citados. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu não estou aqui dizendo que agora você pode pecar à vontade, é só pedir perdão para Deus e está tudo resolvido. Até porque o texto é muito claro em dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se você aceita Jesus Cristo e busca todos os dias manter um relacionamento íntimo com Ele, estudando as Sagradas Escrituras, buscando Ele através da oração, lutando constantemente contra a sua natureza pecaminosa, então a graça e a justiça de Cristo Jesus te cobre. E você não precisa viver sob a condenação do pecado. Jesus Cristo te ama mais que tudo. Então hoje, aceite Jesus em sua vida e se livre da condenação do pecado. Então, esse foi o estudo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, porque isso vai estar ajudando muito. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo, e assim também o YouTube está divulgando esse vídeo para outras pessoas. Eu espero você para o próximo estudo, você não pode perder. Que Deus te abençoe muito e nunca se esqueça, seja luz na vida das pessoas.